Bom dia. Bom dia. Nós vamos só aguardar uns minutos para começar. Aguardar todo mundo entrar. Dar bom dia para todo mundo. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Shirley. Bom dia, Maria. Tudo bem? Jean está aqui comigo. Já vem dar bom dia para vocês. Bom dia, Luiz Felipe. Vocês estão ouvindo bem? Tá tudo ok? Já a gente começa, tá bom? Você tá vendo aí, Ned? Parece que travou. Tem 9 pessoas, 10, mas parece que travou. Vamos aguardar só mais um pouquinho o pessoal entrar pra gente começar, tá bom? Eu vou me apresentar para quem não me conhece ainda. Jean vai falar um pouquinho, vai dar bom dia. Tô com 2 turminhas, uma turminha é minha, a outra é da Prof. Jô. Mas hoje eu vou estar tirando dúvida para todo mundo, tá bom? Tudo ok, gente? Eu não tô conseguindo ver ali na barra quando eles falarem comigo. Não sei se dá pra tirar aí. Parece que tem alguém que pediu uma solicitação. Vou pedir pra deixar ele. Bom dia, crianças, tudo bem? Que gostoso poder falar um pouquinho com vocês hoje. Nós estamos aqui na sala de aula, então hoje vai ser um gostinho de ter aula aqui na escola, ok? Aproveitem bastante a live com a Prof. Rose. As lives de matemática, elas vão ser com as 2 profs de matemática, com a Prof. Rose e com a Prof. Josuele. Hoje vai ser só a Prof. Rose, porque a Prof. Josuele está fazendo um procedimento cirúrgico. Nada sério, graças a Deus, mas então por isso que ela não está aqui hoje. Mas a partir da semana que vem, vão ser as 2 profs juntas, ok, crianças?
Aproveitem bastante. Hoje à tarde vocês têm videoaulas do Positivo, de matemática para assistir. Então vai ser esse momento da live, um momento extra para vocês poderem tirar algumas dúvidas sobre o que vocês já viram e já fizeram lá nas lives, lá nas aulas do Positivo, ok? Um recadinho para as famílias também. Algumas mães têm me perguntado a respeito do horário de funcionamento da escola. Nós estamos com plantão do setor administrativo todas as manhãs, das 7 horas às 11 horas, tá bom? Se vocês precisarem de alguma coisa, buscar algum material, as meninas estão aqui à disposição. E nós, da equipe diretiva, através, e as professoras também, através do WhatsApp, tá bom? Boa live para vocês, aproveitem para tirar as dúvidas. Um beijo! A gente veio matar um pouquinho da saudade, né? Que nós estamos todos com muita saudade, sentindo muita falta de vocês. Eu espero que vocês estejam todos muito bem. E vamos iniciar então. Como a tia Anja disse, a Prof. Jo vai me auxiliar a partir da semana que vem, né? Hoje ela não está aqui porque ela foi fazer um procedimento cirúrgico. Mas a partir da semana que vem vamos estar nós duas juntas, tá bom? Meu nome é Prof. Rose, para quem é da turma da manhã e não me conhece, apesar de que a gente sempre se vê, né? Sempre em festinhas, na hora do recreio eu sempre tô por aqui. Prof. Rosivânia, eles me chamam de Prof. Rose. E eu dou aula de matemática para o 4º da tarde, para os 5º, para o 6º, para o 7º e para o 9º ano, tá bom? Sejam todos bem-vindos. E assim, eu vou começar falando e tirando as dúvidas a respeito da primeira videoaula que vocês tiveram no Positivo, tá? Então assim, ó, vai falar do material, então nós vamos usar o material, a apostila, e a gente vai iniciar lá na página 44, tá bom? Então... Isso, é do volume 1. Apesar de vocês terem pego a apostila 2, quem o pai já veio buscar, é da primeira apostila, do volume 1, tá? Lá na página 44, vai da 44 até a 48. A tia Michelle tá querendo derrubar o celular aqui, mas tudo bem. Deixa eu ver se eu consigo tirar isso. Então, assim, ó, é importante, eu vou falando as páginas, é importante vocês irem me acompanhando. E é no livro, não é no livro de atividades, é no material didático. Para vocês saberem, tá? Do que é que eu tô falando, para vocês olharem onde que tá aquela dúvida, aquilo que vocês não conseguiram resolver e irem me perguntando, tá bom? Apareceu uma dúvida, me pergunta que eu vou responder, tá bom? Bom dia para quem tá chegando agora, então eu vou repetir. É do livro 1 da apostila, tá bom? Ó, esse é o livro 1, essa é a apostila, não é o caderno de atividades. A apostila, lá na página 44 a gente começa, tá bom? Vamos lá então? Então, lá na unidade 3... da primeira apostila, a gente vai falar sobre operações, sobre área e sobre reais, tá bom? Então, tá falando assim lá na página 45. O seu município, ele é P, M ou G? O que significa ser P, ser M ou ser G? Ser pequeno, ser médio ou ser grande? O que significa isso matematicamente falando? Tem valores, a gente atribui valores para um município ou para uma quantidade P, a gente atribui valores para uma quantidade M, a gente atribui valores para uma quantidade G. E é isso que vocês vão ver aí. Então tá falando assim, ó, que o Brasil, ele tem mais de 5.500 municípios, com um número bem variado de habitantes. Então a gente tem municípios pequenos, a gente tem municípios médios e municípios grandes, né? Então por isso que a gente diz P, M ou G, tá? E aí, ainda aqui na página 45, tem uma tabela que a professora Ana, ela classificou alguns municípios de acordo com a quantidade de habitantes. Prof, ainda tem criança com dúvida, que não fala que é no volume 1 do livro didático. Tá, pra quem não sabe onde que a gente tá, nós estamos na apostila 1, tá, ó, apostila 1, a primeira apostila ainda, a apostila, aquela que tem todas as matérias, não é o caderno de atividades, lá na página 45, tá bom? É importante vocês acompanharem aí na apostila, tá bom? Pra saber do que a gente tá falando. Conforme for aparecendo as dúvidas, vão perguntando que a tia Anja vai me passando, se eu não conseguir visualizar aqui, tá bom? Então, ó, tem uma tabela, vou retomar o que eu disse. A professora Ana, ela classificou alguns municípios de acordo com a quantidade de habitantes. Então, para dizer que aquele município era pequeno, o município tinha que ter menos que 50 mil habitantes. Para dizer que o município era médio ou pequeno, ele tinha que ter entre 50 mil e 99 mil habitantes. Para dizer que o município era médio, entre 100 mil e 299 mil habitantes. Município médio grande,
entre 300 e 499 mil. Um município grande, de 500 a 1 milhão. E um município muito grande, acima de 1 milhão. Olha que interessante, como que a gente vai trabalhar com números grandes agora, né? Vocês iniciaram esse ano, o quarto ano iniciou apenas com a unidade de milhar. 1.000, 2.000, 3.000. Olha só, a gente já está agora em 1 milhão. Que legal, né? Olha como que a gente evoluiu bastante do início do ano até agora. É muito importante a gente relembrar das ordens, das classes, de como que a gente escreve por extenso, os algarismos, tá? É muito importante a gente focar bem certinho nisso, por quê? Porque a gente vai estudar esse processo da evolução das quantidades até a gente escreve no quadro valor de lugar, escreve os números por extenso até o sexto ano. Então a gente vai continuar no quarto, vai continuar no quinto e no sexto também. Por quê? Porque os números vão aumentando conforme vai passando o tempo. Vou repetir, a gente começou lá com unidade de milhar no início do ano. Eu me lembro das primeiras atividades, falavam em 5 mil, em 2 mil. E olha só onde que a gente já está agora, a gente está em 1 milhão. Então a gente tem que acompanhar bem certinho essa evolução para não ter dúvida, tá bom? No Diga Aí fala assim, ó. A qual dessas categorias o seu município pertence? E lá no vídeo do positivo, a professora pediu assim, converse com os familiares de vocês para saber quantos habitantes aproximadamente o município de vocês tem e como que eu posso classificar, como que a gente pode classificar, se ele é um município P, se ele é um município M ou é um município G, de acordo com essa tabela da Prof. Ana. De acordo com essa tabela, ó, o município que é pequeno, ele tem menos de 50 mil habitantes. Nosso município tem aproximadamente 42 mil, então ele estaria na categoria P, ele seria um município pequeno, né? Depois diz assim, ó, São Paulo tem aproximadamente 11 milhões de habitantes. A qual categoria ele pertence? Vou deixar para vocês responderem de acordo com essa tabelinha que a Prof. Ana passou, tá bom? Lá na página 46, tá falando, o primeiro exercício, tá falando que vocês podem usar a calculadora. Antes de explicar para vocês o exercício, que é um exercício relativamente simples, mas que traz algumas informações pra gente, vamos relembrar assim, ó, quando eu peço a metade de alguma coisa, vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho uma balinha e eu quero dividir a metade com você. O que eu faço para dividir na metade? Eu vou dividir em quantas partes? A metade de qualquer coisa eu preciso dividir em 2 partes. Então, se eu pegar uma balinha e dividir ao meio, metade é sua, metade é minha, e eu dividi em 2 partes. Então, toda vez que a gente pede a metade de alguma coisa, eu tenho que dividir ao meio. E aqui nesse exercício 1 está falando exatamente isso. Tem um número de municípios, que é 5.570 municípios, e pede a metade. Então lá na calculadora eu vou fazer 5.570 dividido por 2. Eu tenho certeza que todos vocês conseguem fazer essa divisão sem a calculadora. Se quiser inclusive fazer no cantinho da apostila, ou no caderno, ou num rascunho e depois só conferir na calculadora, ó, tá de parabéns quem fizer isso, porque eu tenho certeza que vocês conseguem, tá bom? E aí depois a gente tem o exercício 2, que é uma tabela que tem o município e a população. E do ladinho direito aí tem as informações, que é como se fosse uma charadinha. Aqui fala sobre os municípios e dá a dica da quantidade de habitantes. Então nós vamos ter que preencher essa tabela olhando essas dicas aqui, ó, da direita, desse quadradinho, tá bom? Eu olhei, eu li todas elas e também é bem tranquilo de fazer. Tenho certeza que vocês vão conseguir. Na letra B, a gente vai para a decomposição. Então agora a gente já tem números que tem dezena de milhar. Falei antes que a gente tinha visto, até começou com a unidade de milhar, agora já entra a dezena e a centena de milhar. E aí a gente vai fazer a decomposição pelas ordens. O que é decompor pelas ordens? Decompor, vocês não podem confundir os dois processos. Decompor pela ordem é uma dezena de milhar, 2 centenas de milhar. Lembraram o que é? É diferente de escrever os números. Por exemplo, o número 120. Se eu fizer 100 mais 20, eu decompus, mas aí eu não decompus pelas ordens, tá bom? Então tem que tomar esse cuidado. Aqui... Júlia está falando que não entendeu. Pergunta o que ela não entendeu. Júlia, o que você não entendeu? Fala pra prof que a prof te explica de novo. Pode perguntar que a prof te explica. Na parte da decomposição, eu vou falando aqui a hora que a Júlia perguntar, daí eu explico pra ela novamente, tá? Na parte da decomposição, então eu vou dar o exemplo pra vocês aí. Já tem um exemplo em cima, né? Mas eu vou dar o outro. Tem 10.039. Então, eu vou decompor uma dezena de milhar, mais 3 dezenas, mais 9 unidades. Quando eu vou decompor e eu tenho o número 0, eu não escrevo ele. Por exemplo, 0 unidade, 0 dezena, eu não preciso escrever. Nem devo escrever porque vai ser só
não vou dizer uma perda de tempo, mas vai ser uma coisa que não vai ter necessidade. Então eu vou fazer a primeira com vocês ali no quadro, vou tentar escrever de uma forma grande para vocês entenderem e para não ficar dúvida, tá? Então eu vou escrever o número 10.039, que é o primeiro aí do exercício B, da letra B. Tia está me ajudando aí? Tá dando para enxergar, Tia Ângela? Já vai aparecer aqui. Tá dando um reflexozinho por aqui, né? Mas ó, o número é 10.039. Então, vamos relembrar aonde que fica a unidade, a dezena, a centena. Então, ó, primeiro número, vou escrever de vermelho. Você vai ter que fazer invertido, ele tá parecendo espelhado. Você vai ter que escrever o número ao contrário. Tenta virar a câmera do celular só pra mim fazer. Tia Ângela vai me ajudar aqui, ela é minha assistente de palco. Aonde que vira? Acho que é aqui, ó. Você vai ter aqui? Aqui. Então eu tenho o número 10.039. Tá melhor agora? Tá. Então, ó, aqui eu tenho a casa da unidade, da dezena, da centena, da unidade de milhar e da dezena de milhar. Tá? Então isso aqui é como se fosse o quadro valor de lugar, que vocês já conhecem, e a gente faz a decomposição no quadro valor de lugar. É bem tranquilo. Para mim decompor, eu vou olhar aonde o número está e qual é a casa que ele está e vou escrever. Lembrando que quando eu tenho o número 0, eu não preciso colocar, eu não preciso escrever ele. Então eu vou começar por uma dezena de milhar. Então eu vou escrever uma dezena de milhar. Preciso colocar o 0? Não preciso. Preciso colocar outro 0? Não preciso. E aí eu vou colocar 3 dezenas e 9 unidades. Essa aqui é a decomposição pelas ordens, tá? Não esqueçam. Porque tem um outro tipo de decomposição que a gente faz, 10.000 mais 30 mais 9. Mas nesse exercício exclusivamente pede a decomposição pelas ordens, tá bom? Então é para fazer assim, a letra B e a letra C. Obrigada, Tia Ângela. Aí na letra C, diz assim, a tabela mostra as populações em ordem crescente. Vamos relembrar o que é ordem crescente. Ordem crescente é do menor para o maior. E aí eu vou dar uma dica para vocês, para quem não é meu aluno. Quem é meu aluno já faz isso, tá? E eu acredito que quem é aluno da Prof. Jô também já faz isso, né? Mas quem não faz é uma dica legal. Quando a gente está recebendo uma informação nova, ou quando é uma informação que a gente já sabe, mas que às vezes a gente confunde ela, que a gente precisa sempre estar relembrando, por exemplo, entre crescente e decrescente. A gente sempre anota, porque quando a gente anota, a gente consegue absorver a informação com mais facilidade. Então, se vocês têm dúvida entre quando que eu devo escrever em ordem crescente, quando que eu devo escrever em ordem decrescente, anotem aí no cantinho da apostila, ou num post-it, cola na apostila, ou num caderninho para anotação, que vocês sempre vão ter esse caderninho à mão. Então, ó, na letra C fala que a gente precisa colocar esses números em ordem crescente. Crescente, então, é do menor para o maior. Começo com o menor número e aí eu vou aumentando ele, né? Do menor para o maior. Então, se eu tenho dúvida e eu costumo confundir, escreve aí no cantinho da apostila, ordem crescente, do menor para o maior, ordem decrescente, do maior para o menor. Porque daí toda vez que vocês precisarem relembrar, vocês vão saber que está escrito na apostila. E aí, assim, ó, uma, duas vezes que vocês voltarem a olharem, vocês vão gravar, tá? Porque o maior problema que a gente tem é de confundir a ordem, confundir crescente com decrescente, tá? Então a letra C pede para fazer isso, que tá falando que a tabela mostra a população em ordem crescente, certo? Tá perguntando se está certo. Tá certo? A tabela tá em ordem crescente, tá do menor para o maior? Faça os cálculos e responda como que ficará essa ordem. Chegaram 145 habitantes em Caém. Vocês vão olhar lá em Caém quantos habitantes que tem e vão somar mais 145. Depois, saíram 95 habitantes de Constantina. Vocês vão pegar o total de habitantes que tem em Constantina. Como saiu, vocês vão fazer uma subtração. E por último, saíram 13 habitantes e chegaram 67 habitantes de Água Branca. Então, vocês vão pegar o total de habitantes de Águia Branca e vão fazer menos 13 e depois mais 67. Porque saíram 13 e depois chegaram 67. Tá bom? Página 46, tá bom? Para quem não se localizou, nós estamos na página 46, tá?
E aí pede como que fica a ordem. A ordem é a ordem crescente desses números que eu acabei de fazer a somatória ou fiz a subtração aqui, tá? Então eu vou colocar, ou eu posso colocar o nome dos municípios, ou eu posso colocar os números também em ordem, em ordem crescente, tá bom? Lá na página 47, nós temos o exercício 3, e aí a gente tem uma tabela que fala os municípios e a população, tá? A população aí está colocada como se fosse no quadro valor de lugar, que a gente é acostumado a usar e a decompor os números aqui também, tá? Diz assim, ó, consulte a tabela da professora Ana para realizar essa atividade. Então, já tem a tabela aqui, a gente vai consultar ela. A letra A fala assim, ó, quantas dezenas de milhar há no número de habitantes de Monte Alegre de Goiás? E explica a sua resposta. Quantas dezenas de milhar? Eu vou lá no município Monte Alegre e vou olhar na dezena de milhar, qual que é o número que tem na dezena de milhar. E aí eu vou escrever e eu vou justificar por que que é esse número. Eu não quero, por exemplo, citar o número 2, eu não quero saber o número 2, eu quero saber o valor que é atribuído a ele. Se é 2 mil, se é 20 mil, se é 20 milhões, entenderam? Não é para colocar somente o número 2, é para colocar o número inteiro que esse número aí representa. O que isso quer dizer? Se eu falar, por exemplo, para ficar mais claro, se eu falar para vocês o seguinte, eu tenho 3 centenas. Quanto que é 3 centenas? É 300. Então é mais ou menos isso que eu quero, tá? Qual é o número que vai estar lá? Ah, se tiver o número 4. Esse 4 representa o quê? Representa só 4? Representa 400? Representa 4 mil? Representa 40 mil? Eu quero saber qual é esse número, tá bom? E aí na letra B, escreva o nome dos municípios e a população em ordem decrescente. A gente tinha feito antes em ordem crescente, agora em ordem decrescente. Ordem decrescente é o quê? Do maior para o menor. Então eu vou escrever o município, eu vou escrever o total da população e eu vou escrever a categoria. O que é a categoria? Quando eu iniciei lá a aula, eu falei para vocês que a Profiana tinha feito uma tabela e tinha separado o total de habitantes em categorias. Se o município era P, se o município era M, se ele era G. Então é para vocês olharem essa categoria, prestando bastante atenção no total de habitantes de cada município, tá bom? A letra C diz assim, confira na tabela. Não entendi o número 1, Pro, calma, eles estão pedindo para fazer um pouquinho mais devagar. Quem que não entendeu a número 1? Número 1, a Júlia Rean. A número 1, amor, a número 1 da 46, fala pra mim se é o exercício 1 da 46, que eu vou te explicar novamente. Se for o exercício 1 da página 46, Júlia, é assim. Tá falando que o Brasil, lá quando foi feito o censo de 2017, ele tinha 5.570 municípios. E tá falando assim, ó. Desses municípios, mais da metade tinha até 100 mil habitantes. Marque X na resposta correta. Podemos dizer que a quantidade de habitantes desse município era... Nós vamos pegar 5.570 e calcular a metade dele. O que é a metade? É dividido por 2. Lembra que eu dei o exemplo da balinha? Se eu tenho uma balinha e eu quero a metade dela, eu divido por 2. Então, você vai pegar a quantidade de municípios, que é 5.570, e dividir por 2, tá? E aí vai marcar a resposta certa aí entre essas 3 opções, tá? De repente, ele não vai te dar um número exato. Ele vai te dar as opções aqui. Ó, por exemplo, menor do que 2.785. Se o resultado que você fez foi um número menor do que 2.785, você vai marcar o X aí. Se ele deu 2.785 exatamente, você vai marcar aí. Ou se for maior, você vai marcar na terceira opção. Tá bom? Então, continuando. 2 foi o que você falou, né? Foi. Tá, deixa eu tomar um recadinho. Tia Anjo quer dar um recadinho pra vocês. Crianças, por isso que é bem importante vocês assistirem às aulas lá do Positivo, ok? Porque aí vocês vão assistir às aulas do Positivo, vão realizar as atividades lá no material didático e no dia da live vocês só vão tirar as dúvidas, ok? Se não assistiu a aula ou não tentou realizar a atividade, vai ficar mais difícil para entender quando a Prof. Rose e quando a Prof. Josuele forem retomar o conteúdo, tá bom? Então assistam às aulas, façam as atividades e aí vocês vão tirando as dúvidas, tá bom? Matemática, eu sei que né, tem que ter um pouquinho mais de explicação mesmo, então aos pouquinhos a gente vai pegando o jeito. Tá todo mundo aprendendo, vocês e nós aqui, tá bom? E assim,
mesmo com o Tira Dúvida, se vocês não entenderam, quando a gente retornar, nós vamos retomar tudo que a gente está falando, todo o conteúdo novamente. E se vocês quiserem me perguntar no privado, meu nome está lá no grupo do WhatsApp, vocês podem perguntar também, tá bom? E para a Prof. Jô também, tá? Tem alguma dúvida? Eu quero fazer essa atividade, mas eu não quero esperar, porque assim, eu estou aprendendo conteúdo, eu estou retomando conteúdo, eu quero fazer agora. Tira a fotinha da apostila e pode perguntar, ou para mim ou para a Prof. Jô, tá bom? Então, continuando aí, a letra C, lá da página 47, tá? A letra C da página 47 diz assim: confira na tabela. Monte Alegre de Sergipe tem 15.177 habitantes e Monte Alegre de Minas tem 21.085 habitantes. Agora, escreva com palavras a população. Então, a população de Monte Alegre do Piauí e Monte Alegre do Rio Grande do Norte. Então, nós temos 4 municípios que têm o mesmo nome. Tem que tomar cuidado aí, que o que está mudando é só o estado, tá bom? Para escrever com palavras, escrever por extenso, tá? Aquilo que eu tinha dito para vocês escrevem por extenso até o 6º ano. Os números vão aumentando e a gente continua escrevendo, tá bom? Na letra D, agora eu já estou lá na página 48. Na letra D, até aqui a página 48 é referente à primeira videoaula que vocês tiveram, tá? Então essa é a última página da primeira videoaula, a página 48, tá? Então a letra D diz assim: qual é a diferença entre a maior e a menor população desse município? Na matemática, para nós, diferença significa uma subtração. E é legal vocês anotarem isso também na agenda, porque na apostila, em qualquer cantinho da apostila ou no post-it. Porque a partir de agora, muitas situações, problemas vão trazer a palavra diferença, tá? Assim como ao longo do tempo vocês vão vendo que outras operações recebem outro nome, tá? Então assim, matematicamente, diferença é uma subtração. Então tá dizendo qual é a diferença entre a maior e a menor população desses municípios. Então vocês vão fazer uma continha de subtração aí, tá? Vamos olhar lá na tabela qual é o maior, qual é o menor. Lembrando que numa subtração a gente coloca sempre o maior número em cima e o menor embaixo, porque senão a subtração não dá certo. E aí, marque a forma correta de ler o valor dessa diferença. Então vocês vão fazer a continha, realizar a subtração e depois vão marcar como que a gente lê. Vai marcar a resposta de como que a gente lê. A letra E, faça a decomposição pelas ordens das populações de Monte Alegre, de Sergipe e de Minas. Fazer essa decomposição que eu mostrei para vocês aqui atrás do quadro, tá? Colocando lá tantas dezenas de milhar, tantas centenas, tantas unidades de milhar, tá bom? Quem tem dúvida, olha no quadro do valor, no quadro valor de lugar. Lembra que quando a gente escreve o número no quadro valor de lugar, quando a gente vai decompor ele, a gente olha aonde que está o número, qual que é a casinha que ele está. Então a gente escreve o número e a casinha que significa, que é bem mais fácil quando a gente tem dúvida, tá bom? E o exercício 4 pede para completar o quadro aí com a sequência, é em ordem crescente, vou relembrar com vocês, falar de novo, crescente é do menor para o maior e é bem tranquilo. Apesar dos números já ter dezena de milhar, é tranquilo também. Aí, Giovana, você está perguntando se era para ter feito a 49. Explica que na aula semana 1 eles fizeram até a 48. Sim, tá. Giovana, tudo bem? A aula 1 do positivo, que a professora lá do positivo explicou, ela vai até a página 48 somente, tá? A página 49, ela já é da segunda videoaula, que vocês vão assistir hoje, tá? Eu vou dar uma introduçãozinha a respeito do conteúdo, mas aí na semana que vem a gente vai tirar dúvida a respeito da videoaula 2, que vocês vão tentar fazer os exercícios e aí na próxima videoaula a gente tira as dúvidas. Combinado? Prof, deixa pra falar devagar. Então, a letra A, depois que vocês completarem aí essa sequência do exercício 4, a letra A diz assim: quantas ordens tem os números desse quadro? O que são ordens? Lembra quando eu preciso contar as ordens? Por exemplo, eu vou contar quantas ordens tem o número que eu escrevi ali no quadro, que é o número 10.039. Quantas ordens ele tem? Ele tem 5 ordens. Ordens é o quê? É a unidade, é a dezena, é a centena, é a unidade de milhar. Então, no caso desse número que eu escrevi no quadro antes, que é 10.039, são 5 ordens, porque ele vai até a dezena de milhar. Se ele fosse até a centena de milhar, seria 6 ordens. Se ele fosse até a unidade de milhão, 7 ordens. Então, cada número que eu tenho, contando um a um, é uma ordem. Então, está dizendo assim, quantas ordens tem os números do quadro?
todos eles têm a mesma quantidade de ordens. Eles têm 5 números, então eles têm quantas ordens? 5 ordens, tá bom? Já dei a resposta dessa pergunta. O que você pode dizer sobre os números desse quadro quanto aos algarismos em cada ordem? Aí vocês vão observar os números e vão pensar o que vocês podem observar em relação a esses números. E depois escreva um pequeno texto sobre isso. Escreva conforme vocês entenderam. O que vocês observam olhando todos os números, observando os números. Eu olho um, eu olho o outro, eu olho o outro. O que vocês conseguem observar em relação a ele? Se vocês forem comparar a resposta, aí eu vou fazer a ideia, eu vou comparar a resposta com o meu colega. Vou mandar uma foto para ele, ele vai me mandar uma foto pra gente ver se a gente fez certo, né? Não se preocupem, porque cada aluno vai entender de uma forma, tá bom? Então, para essa pergunta existem várias respostas. Por quê? Porque são cabeças diferentes pensando em relação a um mesmo conteúdo, a um mesmo número, a uma mesma quantidade de ordens, tá bom? Então não se preocupem se as respostas derem diferente. Na letra B diz assim: a população de Monte Alegre aparece nesse quadro. Pinte de azul o quadradinho correspondente a ela. Se vocês não lembram qual é a população, é só olhar na página anterior, que lá tá falando, tá? Qual que é a quantidade de habitantes dela. Aí a número 5 diz: se todas as pessoas desse município formassem um único município chamado Monte Alegre do Brasil, em qual categoria ela estaria? É para vocês fazerem uma estimativa, tá? O que é fazer uma estimativa? É pensar e dar o resultado. Quando a gente faz uma estimativa, a gente não faz conta, a gente não faz cálculo. A gente só observa e tenta realizar o cálculo mentalmente. Então, se a gente fosse somar todos os municípios chamados Monte Alegre do Brasil, então lá na tabela anterior tem. Lembra que eu falei para vocês que são 4 municípios com o mesmo nome, só muda os estados. Se eu fosse somar a quantidade de habitantes de cada um desses municípios, em qual categoria que ele estaria? Ele ainda seria um município pequeno? Seria um município médio? Pensem aí, coloquem aqui no cantinho e quando a gente retomar as aulas, a gente vai discutir sobre isso, tá bom? Então, da primeira videoaula era até aqui, era até a página 48, tá? Agora na página 49 já é a respeito da segunda videoaula que vocês vão assistir hoje. E aí eu vou retomar aquilo que a tia Angie falou. Vocês têm que assistir o vídeo do positivo e tentar fazer as atividades. Para na aula da semana que vem, a gente retomar as dúvidas de vocês. Tá? Eu não consegui fazer o exercício 1, eu não entendi. Daí eu vou explicar para vocês, eu e a Prof. Jô, se Deus quiser a Prof. Jô vai estar aqui junto comigo. A gente vai retomar o exercício, ler o exercício e explicar onde que ficou a dúvida, tá bom? Mas para isso vocês não podem esquecer de assistir a videoaula do positivo e fazer as atividades que são propostas lá pela professora, tá bom? Eu vou dar para vocês, vou falar um pouquinho para vocês a respeito da videoaula de hoje, tá? Que vocês vão assistir, a videoaula 2, que é sobre perímetro e área, que é um conteúdo muito importante para o quarto ano. A gente estuda no quarto, estuda no quinto, estuda até chegar no nono ano. E vocês constroem a base de vocês agora para vocês não esquecerem. Quando falar o ano que vem sobre perímetro e sobre área, vocês vão lembrar. E aí vocês não vão ter dificuldade para realizar os exercícios, tá bom? O que é perímetro e o que é área? Perímetro é quando eu tenho um espaço, eu tenho um terreno, eu tenho uma quadra, eu tenho um ambiente. Por exemplo, eu posso calcular o perímetro dessa sala de aula que eu estou, eu posso calcular o perímetro dessa quadra que a escola está localizada. Perímetro é somar todos os lados de uma figura. Mas eu estou falando em quadra, por que eu estou falando de figura? Porque a quadra que a escola está, ela é um retângulo. Então, para mim calcular o perímetro dessa quadra que a escola está, eu preciso somar todos os lados dessa quadra. Então, eu vou medir e somar. Os exercícios de vocês, eles já vêm com a medida, a maioria já vem com a medida. Então, vocês precisam só somar. Só que vocês não podem confundir de jeito nenhum o que é perímetro com o que é área. Por quê? Perímetro é a soma de todos os lados da figura. E área? Área é aquilo que preenche a figura. Então, eu vou dar outro exemplo para vocês. Vamos calcular o perímetro da quadra que a escola está. Então, é toda essa quadra aqui que pega lá a rua de casa, que vai lá atrás naquele portão onde as crianças saíam pela quadra. Então, vamos calcular o perímetro disso. Nós vamos medir os 4 lados, porque vai formar um retângulo. Então, nós vamos medir os 4 lados e vamos somar. Esse vai ser o perímetro. E para a gente calcular a área? Para calcular a área, a
gente vai calcular tudo que está em cima desse terreno, dessa quadra. Então, a área é aquilo que preenche a quadra. Então, a área vai ser o tio Sam, vai ser a escola, vai ser a calçada, vai ser tudo que preenche aqui esse espaço, que é a quadra inteira. A gente faz uma atividade bem legal quarto ano, os 2 quarto anos vão fazer, quando a gente retornar, inclusive, que a gente calcula o perímetro e a área da quadra que vocês fazem em educação física. Então, assim, é uma forma de vocês gravarem o que é perímetro e o que é área e não esquecerem mais. O 5º ano, quando começou a estudar esse conteúdo, relembrou, na verdade, esse conteúdo de área e perímetro, eles já lembraram. Prof, ano passado a gente calculou a área e o perímetro da quadra. Então, é uma forma que a gente tem de diferenciar uma coisa da outra, tá bom? Então, essa unidade agora, essa parte que fala qual espaço é maior, ela fala sobre área e sobre perímetro. Ela mostra a horta suspensa, ela explica o que é uma horta urbana, pergunta se vocês conhecem. E aí tem bastante atividade, as atividades são bem legais, que fala sobre perímetro e que fala sobre área, tá? É tão importante esse conteúdo que quando vocês ficarem maiores, a gente usa fórmulas matemáticas para calcular a área de algumas figuras. E como eu disse para vocês, a gente calcula área e perímetro, a gente calcula de uma figura. Eu posso, inclusive, eu posso calcular o perímetro aqui do meu apagador. Então, a face desse apagador, ele é o quê? Ele é um retângulo. Eu posso calcular o perímetro desse retângulo. Calcular o perímetro do retângulo seria calcular essa medida, mais essa, mais essa, mais essa. Somar as 4 medidas. Eu estaria calculando o perímetro. E se eu fosse calcular a área desse retângulo aqui que forma a face do meu apagador? Eu estaria calculando tudo isso aqui, toda essa parte aqui. E como que a gente calcula isso? Vou falar para vocês ficarem curiosos, tá? Mas a gente vai aprender só mais pra frente um pouquinho. A gente calcula a área a partir de uma multiplicação. A gente multiplica um lado vezes o outro. É bem tranquilo também e é bem gostoso da gente fazer. O que a gente não pode nunca é esquecer o que é perímetro e o que é área. Perímetro é a soma de todas as figuras e área é aquilo que preenche a figura, tá bom? Se vocês ficarem com dificuldade, lembrem do exemplo que eu dei da quadra da escola, lembrem do exemplo do apagador. Se precisar, me mandem mensagem no privado que eu vou responder, tá bom? E aí eu quero relembrar com vocês aquilo que eu já falei, que a Tia Ange falou. Quando retornar às aulas, nós vamos retomar todo esse conteúdo, com mais exemplo, com mais atividade. Tem brincadeira para ensinar esse conteúdo, tá? Então a gente vai retomar, tá bom? É só uma forma, essa live agora é só uma forma da gente ter uma ligação, vocês me entendendo um pouquinho, de complementar a videoaula do positivo, tá bom? E aí esse conteúdo de área, de perímetro, eles vão fazer na semana que vem, né? Você vai retomar na live de hoje. Vocês vão fazer a videoaula de hoje, ela vai da página 49 até a página 47, tá? Que é a parte de área e de perímetro e de multiplicação, tá? E vocês vão ver na videoaula de hoje e na semana que vem eu e a Prof. Jo vamos estar aqui para tirar a dúvida de vocês, tá bom? Prof, estão pedindo para retomar a letra B da página 48, por favor. A letra B da página 48. A letra B diz assim, lá da página 48. Quem está com dúvida aí, me acompanha lá. A população de Monte Alegre aparece nesse quadro. Pinte de azul o quadradinho correspondente a ela. Então, nesse quadro aqui que vocês completaram, lá do exercício 4, ela aparece o total de habitantes de Monte Alegre. Vocês vão ver em qual quadradinho tá esse total de habitantes e vão pintar de azul. Se vocês têm dúvida de qual é o número de habitantes, é só voltar na página anterior que tá falando aqui qual que é a quantidade de habitantes, tá? Então vai pintar de azul aí o quadradinho que representa a quantidade de habitantes de Monte Alegre, tá bom? Mais alguma dúvida? Lá na página 46 tem um QR Code que tem um joguinho que é bem legal de vocês fazerem também, tá? É bem divertido. É sobre a quantidade de habitantes também. É bem interessante. Quero agradecer vocês pela participação, tá bom? Precisando de mim, eu estou à disposição. Quem é meu aluno, quem não é meu aluno também. Fiquei muito feliz por vocês estarem participando comigo desse momento, comigo, com a Tia Ange. A Ange também está bem satisfeita, está bem feliz, tá bom? E vamos torcer para que semana que vem a Prof. Jo esteja aqui com a gente, abrilhantando mais esse momento. Fala para eles que a videoaula do quarto ano, a matemática é amanhã.
Desculpa, não A entendi. videoaula hoje à tarde é português, eu tô fazendo matemática. Ah, tá. A Tia Ange tá me avisando que eu passei uma informação errada pra vocês. A videoaula hoje à tarde é de português, de matemática é só amanhã. Então, pra vocês fazerem esses exercícios que eu falei um pouquinho sobre área e perímetro, vocês vão assistir a videoaula amanhã e vão fazer as atividades da página 49 a 57. E aí, na semana que vem, eu vou retomar com vocês e tirar as dúvidas e dar mais uma explicação sobre área e perímetro. Tá bom? Tem a página 46, a segunda. Tá. O segundo exercício, exercício 2 da página 46, é uma tabela, tem lá município e população. Tem todas as populações, tem 5 populações, só que não tem o número do município, não tem o nome, desculpa, do município. Para vocês completarem com o nome do município, vocês têm que olhar esse quadro aqui, ó, à direita, que aqui tá as dicas de cada município, tá? Então vocês vão ler aqui, ó, o município e vai ter uma dica a respeito da população dele e vocês vão completar aqui na tabela, tá bom? O meu travou, não sobe mais as notificações. Eu tô perguntando aqui se tem mais alguma dúvida. Deixa eu só ler. Pergunta pede pra Giovana fazer a pergunta dela de novo. Giovana, você tá com uma dúvida? Pergunta pra prof de novo, pra prof tentar te ajudar. Eu estou com saudade de vocês, tá? Coraçãozinho pra vocês também, que abrilhantam tanto o meu dia. Tô com muita saudade. Um beijo pra cada um de vocês. Espero que a gente esteja logo bem juntinhos, pra dar muitos abraços, né? Que a gente sente falta do abraço, do beijinho, daquele carinho de toda a tarde, do quarto da tarde, do quarto da manhã. Tô mesmo com muita saudade de vocês. Não é só eu não, a Tia Ange também tá aqui, ó, coraçãozinho apertado de saudade. E aí, vocês gostaram? Dá um joinha pra mim, entenderam? Consegui tirar a dúvida de vocês? Posso voltar semana que vem com a Prof. Jô, com o apoio da Prof. Jô? Que vai dar tudo certo de novo? Me digam aí se vocês gostaram. Eu não consigo ver porque travou a minha notificação. Sim, aham. A Mariana Bortolão está dizendo que a Giovana está dizendo que sim. A Júlia deu sim. Bom, que sim. Isso. Deixa eu falar com isso que a gente encerra. Tia Ange vai despedir de vocês. E daí depois a gente despede, Giovana. Tá bom. Gostaram, crianças? A gente sabe que é novidade para vocês, para nós também é novidade, né, prof? Nós também estamos aprendendo, né? Ontem nós começamos com as primeiras lives do Ensino Fundamental 1, hoje a segunda, a terceira. Então é um aprendizado para vocês, é um aprendizado para nós também, tá bom? Aos poucos a gente vai pegando o jeito. E como eu falei, é bem importante que vocês assistam as videoaulas do Positivo, né? Hoje à tarde é de português, amanhã é de matemática. Porque aí nas lives vocês vão poder tirar as dúvidas. Assistam as aulas do Positivo, realizem as atividades, anotem aquilo que vocês ficaram com dúvidas e no dia da live vocês vêm e postam a dúvida que as profs vão ir respondendo, tá bom? Muito obrigada a todos vocês, obrigada aos papais, às mamães, às famílias que ajudaram para que as crianças pudessem ter esse momento, tá bom? E para quem não conseguiu participar ao vivo hoje, nós também estamos tentando viabilizar para postar lá no grupo depois, salvar essa live e postar o vídeo lá no grupo para todo mundo poder pegar essa explicaçãozinha a mais aí da prof, ok? Semana que vem a gente retorna, se Deus quiser, a prof. Jussane também já vai estar junto e assim nós vamos indo para esse período passar com bastante estudo, né? Com bastante atividades também, para nós voltarmos com tudo no retorno às aulas, tá bom? O prof vai se despedir de vocês e aí nós vamos encerrar a live. Beijão! Muito obrigada pela participação de vocês, fiquei muito feliz.
com as perguntas, por terem tirado as dúvidas, por vocês terem acordado cedo, né? Porque eu sei que muita gente gosta de estar aproveitando para dormir até mais tarde um pouquinho. Muito obrigado mesmo. Fiquei muito feliz e eu estou à disposição de todo mundo. Teve dúvida? Pode me perguntar, tá bom? Um beijo de longe, mas um beijo bem gostoso para vocês e eu tô com muita saudade. Até semana que vem, se Deus quiser. Deixa eu só continuar com isso. Crianças, eu só vou retomar porque tem gente que entrou depois, eu já tinha falado. Então hoje nós estamos com a Prof. Rose, porque a Prof. Josuelen, ela está fazendo um procedimento cirúrgico hoje. Nada sério, graças a Deus, ela está bem. Mas hoje, então, a Prof. Rose fez essa live sozinha. A partir da semana que vem, então, as duas profs vão estar aqui. As profs das duas turmas, tá bom? A Prof. Rose é a prof da turma da tarde, ok? Beijo pra vocês. Beijo.